Você quer falar primeiro? Rosângela, você que leu, quer trazer, contribuir com alguma percepção? O que que chamou a atenção? Como é que foi? Jamile, não sei se você leu o livro. Vocês estão aí? Se não, né? Convidando aqui para entrar. Pois é. Mas vamos lá. Uma, eu li uma parte do livro. Eu achei importante que a sorte é uma busca. Isso. Existe a diferença, né, entre sorte e uma boa sorte. Isso, esse livro eu já li ele, dessa vez agora foi a sexta vez. E sempre traz uma percepção do mesmo jeito que foi o cavaleiro preso na armadura. Então é onde o quanto você, enquanto mulher, tem criado a sua boa sorte. E isso eu até tatuei aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas aqui é um trevo, o meu aqui é de 4 folhas, escrito fé. Para que eu lembre, sempre lembre que nunca foi sorte. Sempre foi as minhas escolhas baseadas muitas vezes na fé naquilo que eu creio. E aí, de verdade, o quanto você tem criado a sua sorte, a sua boa sorte. O quanto de verdade, muitas vezes, a gente tem olhado para determinadas situações, olhado até mesmo para o futuro e caminhado em direção àquilo, mesmo que pessoas, situações adversas nos queiram provar que estamos errados. O quanto muitas vezes a gente tem dado ouvido a outras pessoas e deixado de lado muitas vezes as nossas convicções, deixado de lado muitas vezes aquilo que faz sentido para a gente. O quanto que muitas vezes a gente tem deixado os nossos sonhos, as nossas vontades à mercê de outras pessoas. E hoje eu estava aqui treinando para dar uma palestra amanhã, e é no sentido de eu sei o que eu quero, eu sei o que é importante para mim, mas o quanto eu tenho pago o preço para realmente ter tudo isso. E muitas vezes a gente fica esperando que o outro faça, que o outro aconteça, que a vida aconteça do nosso jeito. Só que muitas vezes o quanto eu tenho realmente, né, tirado as pedras do meio do caminho, o quanto eu tenho ali colocado, né, a terra, adubado, plantado para que eu colha. O que que acontece na maioria das vezes? A gente não está disposta a viver o processo. É como se de um lado tem um rio, mas a margem de cá do rio é a margem aonde tem só o quê? A tristeza, a humilhação, a escassez. E eu aprendi e eu faço questão de ficar aqui nessa margem. Só que do outro lado do rio, talvez eu até veja, eu até talvez eu alcance aonde tem a abundância, onde tem a prosperidade, a felicidade, a alegria, essa mulher que eu tanto procurando, mas às vezes eu não estou fazendo nada para atravessar esse rio, para chegar na outra margem. E uma coisa que eu falo muito, que eu trago até para mim também, enquanto pessoa, é buscar sempre pela alegria. Porque a alegria é uma decisão. É uma decisão que eu faço todos os dias, porque a felicidade eu dependo de terceiros, eu dependo de pessoas, eu dependo de situações. Então, se o meu marido me dá um presente, se o meu marido faz aquilo que eu quero, eu fico feliz.
Se o meu filho passa no vestibular, eu fico feliz. Se eu ganho um presente de alguém, ou se alguém que eu nem lembrava aparece na minha vida, eu fico feliz. Mas a alegria é uma decisão que você precisa tomar todos os dias quando você acorda. Independente do que você está passando, independente do que está acontecendo na sua vida. À noite, talvez eu vou chorar no meu travesseiro, eu vou ajoelhar, vou pedir para o meu Deus, vou fazer as minhas orações para acalmar e me dar discernimento do que eu preciso fazer. Mas todos os dias, quando eu acordo, quanto eu estou disposta a pagar o preço? E de verdade, o que é que nós estamos fazendo de diferente para ter resultados diferentes? Isso é uma conta que muitas vezes não fecha. Se eu não olhar com carinho para aquilo que eu quero, para que os milagres realmente aconteçam, aquele trevo só apareceu naquele lugar, por quê? Porque como é que ele chama? O Cid, né? O Cid, ele decidiu fazer diferente. Ele não contentava com as respostas que ele buscava e que aquelas pessoas davam para ele. Então, sempre ele era como uma criança, ele queria saber por quê. Por que que não tem? O que que acontece? E talvez, muitas vezes, venha uma situação ali para provar para a gente que talvez seja impossível e a gente acredita. Só que todas as vezes que a gente acredita no que é impossível, que é difícil, que isso nunca aconteceu, é como se você estivesse também falando para o seu Deus que é só na força do meu braço, você não é capaz de nada. Mas se eu sei e eu acredito naquilo que eu realmente quero, né? Então, o que que fez ele acreditar? Ele tinha clareza da onde procurar e o que procurar. Agora, como e se ia encontrar, ninguém falou para ele. Eu achei Vai, interessante. pode falar, pai. Ele falava, cara, assim, ele quando ele questionava as pessoas, né, naquela tipo a árvore que milenar que estava ali há muitos anos, e ele ouvia, né, que todo mundo falava, ai, não existe esse trevo aqui, mas para ter um trevo, ele sempre ouvia o que que aquela pessoa tinha para falar. Uhum, Então, assim, você vai precisar de uma sombra. Ele não gosta de sol a pino. uhum, Então, ele foi pegando as dicas, né, de cada um, da vivência de cada um, a experiência de cada um, e foi juntando e falou: então talvez isso funcione. E aí começava a fazer esses experimentos, né? Porque, na verdade, é mais a fé. Ele estava vivendo mesmo só com a fé. Porque uhum, ele tinha a certeza era que não existia. uhum. Mas ele, quem sabe pode não gerar se eu fizer isso. Então foi muito interessante esse lado dele ouvir cada, cada pessoa que ele andou no caminho, né? Que ele encontrou no caminho, que ele foi atrás e ele ouvia as histórias e cada um contribuiu com um pedacinho para que ele tivesse uma ideia e pudesse fazer. E isso é com a nossa vida. E isso é o que está acontecendo aqui agora. Talvez vocês realmente que estão aqui sabem exatamente aonde vocês querem chegar e não estão mais contentando com o que a vida tem oferecido. Aí eu te pergunto, por que que você está aqui hoje? Você poderia estar realmente cuidando do seu filho, da sua casa, assistindo uma novela, um filme, mas por que que você está aqui? Porque de verdade vocês acreditam em algo. E com certeza aqui tem alguma coisa para acrescentar. E, por exemplo, agora aqui já são 8h15. E aí só tem 7 pessoas. E provavelmente porque as demais não leu o livro. E provavelmente porque a média de pessoas no horário desse já é de 15 pessoas, de 12 a 15 pessoas. Mas muitas vezes eu não estou disposta a pagar o preço. E qual é o preço? A leitura.
tem um porquê da leitura. Eu preciso começar a mudar o quê? Qual que foi a intenção da gente ler um livro por mês? Para quê? Para que a gente possa mudar os nossos pensamentos. A nossa química interna, ela só muda a partir do momento que a gente tem acessos. Acessos a quê? Livros, cursos, filmes. E isso, né, no coaching integral sistêmico se fala muito. Então, é livro, curso, curso, livro, livro, curso, curso, livro, filme, filme, curso, livro, filme. Para quê? Porque com o livro a gente abre a nossa mente para os pensamentos. Então, a gente conhece histórias, a gente traz algumas coisas para a nossa realidade. Então, até os livros que eu selecionei esse ano, é para realmente o quê? Abrir a mente para trazer alguma coisa ali. Pode ser que mude? Pode, durante o longo do ano. Mas a intenção é que cada mês a gente trabalhe uma área da nossa vida. E aí, o primeiro cavaleiro preso na armadura foi o primeiro, por quê? Para a gente começar a nos despir das nossas armaduras. Para a gente começar a conectar com os nossos sentimentos e com a nossa verdade, com a nossa essência. A boa sorte, no segundo mês, né, que era para ter sido em fevereiro, mas não teve como. Mas é realmente é eu olhar e começar a fazer diferente, a eu achar o meu porquê, qual é a razão de fazer muitas coisas da minha vida. Aí eu te pergunto, por que que você está no seu trabalho? Por que que você permanece nesse relacionamento? Para que você faz o que você faz? Qual que é a intenção que você tem hoje com a sua vida? Porque muitas de nós só tá no piloto automático e não para questionar, não para saber realmente o que eu quero, o que faz sentido para mim, o que não faz. Antes de começar aqui, eu estava atendendo um rapaz, ele mora no Canadá e ele sempre reclamando ali, né, trazendo eu atender casal, ele e a esposa. Só que eu falei, vocês dois precisam começar a alinhar o motivo e o objetivo desse casamento. Porque lá atrás, quando você casou com ela, a intenção era única e simples. Ela, você queria mudar para o Canadá, ela também queria mudar para o Canadá, vamos unir forças para nós dois ir juntos. Beleza? Tinha um motivo, um objetivo claro. A intenção não era nem de amor, porque eles tinham acabado de se conhecer, mas um queria e o outro também. Juntou a fome com a sede de comer. Bora nós dois. Tinha um objetivo e um motivo claro, só que hoje este motivo e esse objetivo já não estava mais. Agora, qual é o objetivo que você tem para permanecer nesse casamento? Porque o objetivo lá atrás foi cumprido, e hoje? E quantas coisas na sua vida hoje precisa, talvez, ser deletado da sua vida? Deletado em que sentido? Assim como ele fez, que ele foi lá, tirou o que ninguém fez, né? Tirou os arbustos, podou as árvores, tirou tudo ali para quê? Para vir, para ter a sombra necessária, mas também para ter luz. O que que talvez hoje aí precisa ser tirado, limpado, varrido da sua vida? E talvez tem fantasmas aí que permeiam até o seu casamento, talvez fantasmas da sua casa, talvez pessoas que precisam você dar, ó, um tchau, e você faz questão de permanecer carregando essas pessoas, muitas vezes não é nem do seu lado, mas é nas suas costas. E aí quais são os objetivos que hoje eu tenho? O objetivo do Cid era o quê? Encontrar o trevo de 3 folhas. Não era o de 4, era o de 3. Não é em qualquer lugar. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu plano? O que que você quer realmente para o seu mês, para a sua semana, para o seu mês, para o seu ano, para a sua vida? Não dá para ficar, deixa a vida me levar. Eu tenho que saber exatamente para onde é que eu estou indo.
para na hora que alguém vier e falar, ou para quando a vida me der uma rasteira, ou quando as coisas forem acontecendo, eu simplesmente saber para onde é que eu estou indo, para que eu saiba realmente enfrentar os meus medos. Ontem mesmo, eu estava aqui, estou passando por um processo, e aí na hora eu estava estudando, falei, gente, para que que eu fui inventar isso, meu Deus? Para quê? Deixa eu ficar aqui. Só que na hora que eu falei assim, opa, mas é isso aqui que eu quero, isso aqui vai me dar, vai fazer eu vencer e pular 3 anos, 4 anos da minha vida, assim, ó, rapidinho, vale o esforço, vale o constrangimento, vale a dor. E a mesma coisa com vocês ontem, que eu fui olhar, ainda fui ler o livro ontem todinho de novo, que eu já tinha lido mês passado, falei, mas agora eu vou fazer, que eu só li e não escrevi. Falei, vou ler ele todinho. Então era meia-noite, estava eu, porque eu sabia que hoje não ia dar. E na minha cabeça, assim, pra que você foi inventar isso, Karine? É tão mais leve. Mas eu tenho um objetivo, eu tenho um motivo. E eu estou disposta a pagar o preço. Aí eu pergunto, vocês, né? Qual é o motivo? Qual é o objetivo? Está disposta realmente a pagar o preço? A vida vai te cobrar. E ela vai falar assim para você, que ó, toma, resolve. Só que muitas vezes o que que a gente faz? Coloca para debaixo do tapete. Assim como como é que chama? O Note, né? Note, o de Cavaleiro Preto. Só vi o quê? Dificuldade, desânimo, né? Que é impossível, que não dá, que deixou realmente muitas vezes o outro ali, a ganância falar mais alto, né? Quando a bruxa lá, a coruja, sei lá, foi lá nele, falou: não, você tem que matar o mago, eu te dou o trevo, mas você tem que matar o mago. E talvez é isso que a Isso tá horrível. vida está fazendo com você. Não existe sorte. E o livro começa assim, aonde o Davi tinha, né, falando com um amigo lá de infância, que ele tinha herdado uma herança. E era uma boa herança, não era qualquer herança, era uma grande herança, ao ponto da família ter que largar tudo, deixar tudo para assumir algo. Que sorte ele teve, que sorte a família dele teve. Mas eu assumi algo que talvez não faz nem sentido. E quantas vezes, talvez, né, muitas aqui estão numa profissão que talvez porque minha mãe começou assim, eu vou continuar, porque é herança de família. E quantas, talvez, muitas vezes, está num trabalho que não é nem o que você queria, mas é o sonho que sua mãe teve, ou realmente eu estou fazendo isso por conta de alguém, e você continua. E é o que aconteceu exatamente com um dos personagens, que foi o Davi, que o pai herdou, que depois passou para ele, mas aí ele traz justificativa para tudo, né? Que era o concorrente, que foi a dificuldade, que aí tudo ficou mais caro, que tudo isso e tudo aquilo, mas de verdade, talvez ele nunca quis. Porque essa herança, olhando para a criança dele, afastou ele dos amigos, da cidade, de todo o convívio, de tudo aquilo que era bom para ele. E aí, quando muitas vezes é o que acontece muitas vezes com o nosso inconsciente. É onde, por exemplo, eu atendi um rapaz, aonde ele seguiu exatamente os mesmos passos que o pai. E ele fazia e fazia com muita excelência aquilo, mas de verdade o que ele queria não tinha nada a ver com terno e gravata, ele só queria muitas vezes um chinelo e um short. Ele nunca pôde ser ele mesmo. E muitas vezes tudo que passava na mão dele não dava certo ou não prosperava, e ele sempre precisava do apoio do pai, da ajuda do pai.
porque ele não estava fazendo por ele estava fazendo por aquele pai. E inconscientemente, a maneira que ele encontrou de manter aquele pai vivo, porque a vida do pai foi exatamente a empresa, foi a parte dele não dando certo. Porque toda vez que não dava certo, esse pai dedicava tudo que tinha, o que não tinha, por aquela parte da empresa. E de verdade ele morria de medo do pai morrer. E talvez o que é que hoje tem aí também por detrás de você que te impede. Por muito tempo eu também não exerci a minha profissão como psicóloga. Eu fui tudo nessa vida. Psicóloga mesmo, clínica, tem 8 anos que eu assumi a psicologia, porque era uma coisa que me causava inconscientemente dor. Porque minha mãe estava grávida de mim, ela estava no último ano de direito. E o meu pai fez ela escolher, ou ela terminava a faculdade, ou ela cuidava da família. Ela optou pela família. Só que a vida inteira eu cresci ouvindo a minha mãe falar: o meu diploma, o meu certificado, se eu morrer e se eu não terminar o meu curso de direito, eu não vou ser feliz. Eu quero meu diploma, eu quero, quero, quero. Inconscientemente, a frustração da minha mãe foi causada por quê? Pela Karine, por eu ter nascido. Inconscientemente, eu tinha que assumir a dor da minha mãe, então eu não podia ter um diploma, porque psicóloga remete a um diploma, a um certificado. Então, era muito melhor eu estar na área organizacional do que na psicologia mesmo, porque a minha mãe não teve o dela por minha causa. E olha que minha mãe, para ela, era, né, enchia a boca para falar, tem uma filha psicóloga, doutora. Era a alegria da minha mãe, mas dentro de mim, conscientemente, eu não podia exercer, porque a minha mãe não teve. E talvez tem muita coisa na sua história que hoje talvez você nem saiba por que que você não deslancha, por que que você não vai. E aí é onde talvez a sorte não bate na sua porta. Mas hoje, nas condições que eu tenho, talvez eu nunca vou saber o que é que me impede de ser, de ter ou de fazer as coisas. Mas é aonde, quais são as condições, o que eu estou fazendo com o mínimo que eu tenho hoje para fazer diferente, para ser diferente. O quanto eu tenho realmente regado, adubado, cuidado da minha vida. O quanto eu tenho muitas vezes olhado para mim e me permitido fazer qualquer coisa que seja para que a boa sorte me acompanhe. Hoje, para estar aqui falando para você, gente, eu era a pessoa dos bastidores. Eu gaguejava, eu ficava vermelha, eu não conseguia, eu tremia, a barriga, eu passava mal. Era horrível quando eu comecei, em 2017. Só que eu venho o quê? Adubando todos os dias. Venho plantando novas sementes. Eu venho realmente jogando água, cuidando, conversando, alinhando, desejando, trazendo sol, tira do sol, põe na sombra, vai. Todo jeito que eu quero, ainda não, mas que eu vou ficar boa, eu vou. É um processo e não dá para pular etapas. Acreditar que ainda temos tempo sim. E no mínimo, eu estou falando com pessoas aqui que podem viver o dobro dos anos que você tem. E se eu viver o dobro do ano que eu tenho, será que eu aguento? Porque por muito tempo eu falava, não, eu quero viver no máximo estourando 65 anos, tá passando de bom. Nossa, não quero. Hoje eu já falo, eu quero viver realmente o dobro da minha vida. Porque eu vivia num mundinho aonde, né, de um lado do rio, aonde era bem escasso.
de mulheres doentes, depressiva, infeliz no casamento. A referência modelo da minha avó, que, tipo, queria só ir na esquina e as filhas, não, eu vou com a senhora, eu vou aqui. E minha avó, não, me deixa, não, não pode. Eu falava, eu ficar dependendo, tá? É louco, não, quer não. Mas no dia que eu vi realmente uma senhora, né, de 82 anos, descendo uma Harley Davidson, daquela, com aquelas jaquetona, né, que veio de Brasília para Goiânia, eu falei, gente, existe isso? De verdade. Eu falei, cara, existe isso? Eu não fazia parte da minha realidade. Esse tipo de velhice, não. E eu olhei e falei, é isso que eu quero para mim. É de ter amiga, de ter o marido, o senhor também na moto, os dois descendo, tava indo, pra não lembro para onde que era, e passou aqui em Goiânia só para ver o neto. E eu olhei e falei, nossa, é isso que eu quero. É esse tipo de velhice que eu quero para mim. E comecei, estou começando. Todo jeito que eu quero, não, que ainda tem muita coisa para alinhar aqui dentro e aqui também. E é isso que eu quero com vocês, quando proponho a ler um livro, assistir um filme, a de estar aqui com vocês. Karina, eu não gosto de ler. E se você falar assim, não gosto de ler, o seu cérebro já entendeu. Então não adianta você falar assim, vou ler um livro, porque não vai. Mas se você se propor em um mês, você fala assim, eu vou ler 5 páginas por dia, o seu cérebro vai falar assim, ó, é totalmente possível, 5 páginas, tranquilo, vai lá, que você dá conta. E talvez quando você ler as 5 páginas, ele vai falar assim, não, pode ler mais uma. Eu só preciso que começar. E talvez você não tenha nem condições de comprar um livro, ou talvez realmente você não queira. Tem muito, tem, igual, por exemplo, riquíssimos, para quem entrou agora no nosso grupo. Você tem aí para você maratonar, os nossos encontros já são mais de 22 ou 23 encontros, que tem ali riquíssimos para você sair da zona de conforto e você começar a olhar para a sua vida de outra maneira. Está lá fixado no WhatsApp. Todos os Ah, encontros. E encontros riquíssimos. vale uma, se quiser, ela pode personalizar, te falei. Mara Arruba, seu microfone está aberto. Não estou conseguindo fechar. E cantamos lá, quem você faz? Mara Arruba, fecha seu microfone. Tá ligado? Aí é aonde, né, eu só preciso começar a criar a minha boa sorte. Esse livro é muito forte. Te faz realmente sair da zona de conforto. E não foi por acaso que ontem eu falei, eu preciso ler de novo e anotar. Porque eu queria voltar para minha zona de conforto. Eu falei, para que que eu fui inventar? E é algo que eu sei que daqui uns dias vai ser maravilhoso para a minha vida. Mas é onde veio o medo, aí vem aquelas vozinhas assim, você não vai dar conta. Tem gente muito melhor do que você. Como é que vai ficar? Você vai ter que trabalhar demais. E é isso que acontece com a maioria, essas vozinhas. E que muitas vezes, se você olhar e fechar até os olhos, você vai saber até a vozinha de quem que é. E que provavelmente é pai, mãe, irmão, que vem e vem com a voz, né? Do além. Ontem eu fui posta à prova. Só que aí eu lembro, falei, já entendi. Eu criei a minha boa sorte. Agora que está na hora de eu colher os frutos, eu estou me negando a isso. E de verdade, o que é que você tem feito por você e para você? Tem muita coisa que eu silenciei. Aí é.
Tem muita coisa que eu silenciei e eu não preciso silenciar mais. Estou olhando aqui. Ele esperou tudo que ele precisava para ter aquele problema resolvido, acreditar que ainda temos tempo, essa esperança. Tem muitas coisas que eu silenciei. A esperança é que eu posso sonhar de novo, e pode mesmo. E pode mesmo. O seu cérebro, a sua vida, só precisa do quê? De comandos. De comandos. Para onde é que você está indo? Assim como o Cavaleiro Branco, ele sabia exatamente o que ele queria e ele não mediu esforços. O seu cérebro também é assim. E não foi assim, ah, não, vou ali e vou fazer. Não, ele já sabia, o cérebro dele sabia. É o trevo de 3 folhas que vai dar aqui nesse pântano. Como? Não faço ideia. Mas se alguém falou para mim que tem, eu vou. E se eu sei da minha identidade, se eu sei de quem eu sou filha, se eu sei realmente que existe uma vida abundante, uma vida em abundância, por que que eu não vou em busca daquilo que é meu de direito? Eu só preciso começar a parar de contentar com migalhas. Eu já fui uma dessa, que sempre procurava desculpas, culpava Deus e o mundo, achava responsáveis para tudo que me acontecia. A autorresponsabilidade nunca existiu. Mas quando eu comecei a entender que tudo que me acontece são escolhas que eu faço, falei, opa, peraí. E aí eu só quero que vocês hoje saiam daqui com essa convicção, essa certeza, assim, ó, que você pode. E de verdade, qual é o seu sonho grande? Qual é a sua vontade? Talvez o sonho grande para uma seja realmente uma Porsche, viagens internacionais, uma casa em Alphaville. Talvez para outra, o sonho grande é só ver os netos ou ver os filhos bem. Talvez o sonho grande de uma pessoa é só eu ter paz. Na minha casa, realmente eu ter paz, ter felicidade. E aí, no simples, o que eu posso fazer hoje para começar a dar um passo em busca disso? É igual esse grupo. Já ardia no meu coração há muito, desde quando eu comecei, mas eu nunca tinha coragem, porque eu não me achava boa o suficiente. E eu ficava, se eu falar alguma coisa de errado, e se alguém vier e fazer uma pergunta que eu não sei responder, quantas vezes eu posterguei a questão até dos 21 dias com a K, mesmo tem algumas que estão no 21 dias com a K, bate do mesmo jeito, só que hoje eu sei o que eu quero, hoje eu sei para onde eu estou indo. E de verdade, eu quero que cada uma aqui comece a achar a sua identidade, que você encontre o seu trevo de 3 folhas, para que você possa realmente fazer a diferença. De alguém olhar e falar assim: nossa, Miriam, obrigada. Nossa, Mara, obrigada. Que você possa começar a realmente não só passar, só sobreviver, mas que você possa realmente começar a viver e a transbordar. Transbordar muitas vezes, primeiro começar pelos seus e depois as outras pessoas. E de verdade, se você morrer hoje e pudesse só estar morto para ver quem ia no seu velório,
ou realmente saber o que iam falar de você, será que você ia ser surpreendida? De um, talvez, nossa, já morreu, passou da hora. Ou falar, nossa, credo, ainda bem. Ou realmente falar, nossa, vai fazer falta. Nossa, como ela era uma pessoa de um coração puro. Eu preciso começar a criar a minha boa sorte. Eu preciso começar a criar as condições para eu sair da onde eu me coloquei. Você se colocou neste trabalho, você se colocou muitas vezes nessas condições. Neste casamento foi uma escolha sua. Você escolheu esse homem, você escolheu essa cidade, você escolheu essa religião. E talvez muitas vezes você permanece para agradar determinadas pessoas. É igual quando eu me converti. Como me tacaram pedras? Mas por quantas vezes eu fui para a igreja católica, na época, não estou aqui para falar de religião, estou falando da Karine. Mas quantas vezes eu ia, muitas vezes, para a igreja, acabava era pecando, porque para mim não fazia sentido o que eu ouvia ali. E realmente, quando eu estava num culto ali, eu podia chorar, eu podia, né, principalmente no louvor, aquilo tudo. Só que muitas vezes eu permaneci e quando o que eu mais ouvi foi sua mãe tá revirando no caixão uma hora dessa. Como que você faz isso com a sua mãe, com o seu pai? Me condenaram, me tacaram pedra. Só que, opa, a minha mãe escolheu, a minha mãe tinha a religião dela, deixa a Karine ter a dela. E que talvez, não sei se eu fiz o certo, pode ser que daqui a um tempo, né, eu falo, não, quero voltar e tá tudo certo. Mas por enquanto a Karine tem vontades, a Karine tem desejos, e deixa eu, pelo menos, né, fazer as pazes com o meu Deus da maneira que hoje faz sentido para mim. Quantas aqui, talvez hoje, porque gosta muito de cebola, mas não come porque o marido não come, porque os filhos é enjoado e não come, e aí eu não faço mais nada com cebola. E ninguém vai morrer se você hoje fizer um prato com um bife acebolado. E aí eu vou só me anulando no simples, no pequeno, não me posiciono, não falo, e depois eu quero que a sorte me encontre. Sendo que eu mesmo não me posiciono, não falo, estou guardando, reprimindo meus sentimentos, me diminuindo, muitas vezes vai caber em determinadas situações, em determinados lugares. Quer que a vida seja diferente? Acha que a vida realmente é injusta? Em um momento de muita dor na minha vida, como eu questionei Deus? Quantas vezes eu questionei por que eu, Deus? Por que eu, Deus? Por que que o Senhor faz isso comigo? Só que num momento de muita dor, que eu estava questionando muito Deus, eu ouvi: por que não você, minha filha? Por que não você? Você não é melhor do que ninguém, foi o que eu entendi. E você não está fazendo nada para ser diferente. Por que não você? Porque a maneira como você está levando a sua vida é o que temos para o momento. Não dá para ser diferente. Tudo na nossa vida, gente, são escolhas, são escolhas, são escolhas. E você está escolhendo nos mínimos detalhes. Eu só preciso começar
Se eu tiver que cavar, eu vou cavar. Se eu tiver que plantar, eu vou plantar. Se eu tiver que passar noites acordada, eu vou passar. Porque eu não vou mais contentar com essa vida que eu tenho levado. Eu vou ser rebelde? Não. Ah, eu vou ser a dona da razão? Também não. Mas que eu vou fazer diferente, eu vou. Porque uma coisa que eu aprendi a ter é fé. Uma das coisas que hoje eu tenho propriedade para falar realmente é sobre a minha fé. E fé nada mais é do que os meus sonhos grandes, os meus desejos mais profundos do meu coração. Como? Não faço ideia. Mas eu sei para onde eu estou indo e eu sei de quem eu sou filha. E eu quero que você hoje seja, sim, essa filha amada, mimada, que ele cuida nos mínimos detalhes da sua vida. E muitas vezes ele só tem te mostrado que não é na força do teu braço. Só entrega o seu coração para mim. Faz o que precisa ser feito. Tira toda a praga, tira todas as raízes que foram implantadas aí no seu coração. Tira essa preguiça, essa procrastinação, faz a tua parte. E o impossível entrega para quem dá conta de fazer. E muitas vezes não é para o seu marido, não é para sua amiga, não é para o seu chefe, mas para aquele que pode. E confia. E no confiar, muitas vezes, não é perder a noite de sono, ou ficar com ansiosa, ou ficar com medo, não. É eu poder dormir. Porque quem vai fazer o que eu não consigo, não dorme. Porque a minha parte eu estou fazendo quando eu tenho que realmente estar acordada. Eu não tenho procrastinado, eu não tenho reclamado, eu não tenho duvidado, eu não tenho questionado. Eu só tenho o quê? Feito. E você seja realmente esse cavaleiro, né? Da armadura não, o cavaleiro da capa branca. Ele criou a sorte dele. Você precisa começar a dedicar um pouquinho do seu dia a criar a sua sorte. Porque a sorte sozinha não depende de você. Você precisa realmente ganhar na loteria, você precisa do outro, mas a sua boa sorte depende unicamente e exclusivamente de você. E a primeira regra é: a sorte não dura muito tempo, porque não depende de você. E se você tem sorte porque chegou até você e não está com os planos que Deus tem para você, e vai embora. Vocês já viram quem ganhou na Mega Sena aí que continua rico? Quem ganhou os finalistas aí do Big Brother, que realmente fez dinheiro, um ou outro. Porque na maioria das vezes, esse dinheiro que chegou até você, ou essa casa que chegou até você, ou essa herança que chegou até você, não está nos planos de Deus para você. E é por isso que muitas vezes não dura. Mas a boa sorte é criada por você. E a boa sorte, quando está criada por você e entregue na mão de quem é, ela perdura. Porque ela está totalmente ligada aos planos de Deus para a sua vida. A segunda regra, né? Muitos são os que querem ter a boa sorte, mas poucos que decidem buscá-la. É fácil, gente, né? Não?
Nem um pouco. Eu falo por mim. São muitos os desafios que eu passo, mas eu sei que eu vou chegar. Já estou bem melhor do que quando eu comecei. Já tem algumas horas de voo aí. E ó que foram cada pedra no meio do caminho, cada uma maior do que a outra. E assim talvez é com vocês também. Mas eu só o quê? Muitas vezes eu procuro ser como a água. Você já vira água quando cai, assim, né? E se encontra uma pedra no meio do caminho, ela não desvia do percurso dela. Ela vai para os lados, por baixo e segue o fluxo. E assim tem que ser a gente, como a água. Simplesmente vai. E não para no caminho onde ela encontra barreiras. Eu só vou conseguir coisas novas fazendo coisas novas. Eu só vou conseguir aquilo, um resultado que eu ainda não tenho, fazendo a mesma coisa. É burrice. Mas eu preciso começar a fazer diferente para ter resultados diferentes. E de verdade, sabe por que que a gente não faz? Porque a vida foi tão injusta com a gente, e dói tanto, 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 que se eu der um passo, se aqui já dói, imagina se eu der outro passo, se eu conquistar outra coisa. Aqui, pelo menos eu já sei até o tanto que eu choro, que eu já sei o tanto que pesa, que eu já sei até lidar. Mas ali, aí é onde eu prefiro ficar aqui, aí é onde eu procrastino. É onde aí eu fico com preguiça e eu não rompo e acontece um monte de coisa na minha vida para que eu não vá. Porque de verdade, eu só estou evitando o sentir. Eu só estou evitando lidar com as minhas emoções. A terceira regra do livro, se você não tem a boa sorte agora, talvez seja porque está sob as circunstâncias de sempre. Para que ela chegue, é preciso criar novas circunstâncias. Postura, aqui ó, postura nova. Possibilidades, eu preciso começar a criar possibilidades. Tem uma luz no fundo do túnel. Karine, eu estou no poço, no fundo do poço. Que bom que você já chegou no fundo. Para baixo, mas você não vai passar. Agora daqui para cima. Se está no fundo do poço, que ótimo. Para baixo não vai mais. É daqui para cima. E se eu quero subir mais rápido, eu preciso ir na velocidade, às vezes, um pouquinho mais rápido. E talvez eu vou ter que precisar de ajuda. E aí eu vou ter que abrir minha boca. Ou talvez o que falta para mim é só a leitura de um livro, que vai virar a chavinha ali para mim. O meu despertar foi naquele O Milagre da Manhã. A minha virada de chave foi quando eu li O Milagre da Manhã. Porque eu era totalmente noturna. Eu falava assim, eu rendo à noite. Eu era daquelas tipo que levava os filhos no colégio, voltava para dormir, que eu falava, eu só rendo depois das 10. E quando eu comecei a acordar às 5, para mim era a morte, que eu entendi lá às 5 horas. Hoje, às 5 horas, ó, já tem mais de 8 anos que eu acordo 5 horas da manhã tranquilamente, faço as coisas ali. Mas foi um livro, um mero livro, em R$ 50, que virou a minha chave. E talvez é algum vídeo no YouTube, ou talvez de verdade é você pegar algum dos encontros que a gente teve, que você vai ali e vai falar, nossa, era isso que faltava para mim. É igual a Gisele que colocou lá no grupo ontem. A gente foi para São José dos Campos e lá tive a oportunidade de trazer clareza para ela uma situação.
E ela teve o quê? Ela viu em mim alguém que poderia confiar. E ela trouxe uma coisa ali que doía muito para ela. Ela precisou de alguém. E talvez é você. Quais são as circunstâncias que você tem criado? Quais são realmente o que que você tem feito para ser diferente? É uma coisa que está lá no livro. A vida lhe devolve o que você lhe dá. Se eu estou aberta para aprender, ela vai te trazer um aprendizado. Se eu estou, né, aberta para pedir uma ajuda, essa ajuda vai aparecer. Se eu estou realmente decidida a romper, a vida vai te devolver na mesma proporção. Eu só preciso o quê? Que é a quarta regra, preparar as condições favoráveis para boa sorte. Criar as condições nas quais também os outros também vão atrair a boa sorte. Até num dos encontros que eu falo sobre a questão financeira, é onde o quê? Crescer e contribuir, crescer e contribuir. Por que que eu faço isso aqui? Que é a maneira que eu tenho de contribuir. E a vida está sendo tão justa comigo. Ela está trazendo muito mais pacientes para mim. Eu comecei a ser vista muito mais. Os meus resultados. Por quê? Porque eu cresço e contribuo. E muitas vezes não é paciente para falar assim que trouxe para mim de quem está aqui comigo, de quem está participando, mas a vida já entendeu. E aí é onde vem um, vem outro, vem outro, vem outro. Onde eu comecei a ser chamada realmente para palestrar, para falar, começaram a ver a Karine com uma simples contribuição toda semana com vocês. E todos os dias colocar só uma pílula do dia. O que que você vai fazer de diferente para contribuir, para abundar na vida de alguém? E não precisa ser muito, porque talvez só um bom dia que você dê para o porteiro da sua casa, seja o que do seu prédio, talvez seja o bom dia que ele precisa ali para se sentir visto para um momento difícil na vida dele. Ou talvez você simplesmente, como uma boa vizinha, levar um pedaço de bolo para sua vizinha. E talvez está depressivo, você nem faz ideia. Ou você simplesmente ajudar uma pessoa no sinaleiro. Eu só preciso começar a abundar, a transbordar na vida de outras pessoas. É isso mesmo, deixar que a vida perceber que eu estou aberta. Não me encolher, é isso. Teve uma vez que eu estava no sinaleiro e veio um cego e pediu dinheiro, né? E eu falei, "Ih, agora eu não tenho." Aí ele falou assim, dona, mas quanto que é essa nota aqui que a pessoa do carro ali me deu e sempre roubam de mim, tudo, para não correr o risco. Aí eu peguei e falei, R$ 2. Aí ele falou assim, ah, R$ 2, eu falei, é R$ 2. Aí ele, tá bom. Aí na hora que eu tava saindo, veio uma vozinha e falou assim, mentirosa, você tem R$ 100 na sua carteira, por que você não deu? Aí eu falei, né, pensei comigo, veio, né? Eu falo que é o Espírito Santo. Aí eu pensei, falei, tá, eu tenho, mas. E era uma fase que eu estava passando muitos problemas financeiros. E eu falei, tá, mas se for para dar, então depois eu dou. Quando foi no outro dia, parei lá de novo, ia buscar meus meninos no colégio, era caminho, parei lá de novo, vem o cego. Aí a voz falou assim, e agora? Você vai dar ou não? E aí eu falei assim, tá bom. Só que eu tava passando problemas financeiros, falei, tá, vou entregar esses R$ 100 pro cego. Falei, ó, ontem você perguntou para mim quanto que era que pode alguém roubar, hoje eu tô te falando, eu tô te dando R$ 100.
esse cego começou a chorar e eu de cá, porque esses R$ 100 naquela época ia fazer muita falta para mim. Só que eu ouvi o meu coração, eu ouvi aquela voz ali, falei, toma, eu tô te dando R$ 100, chorando. E ele, sério, dona, eu não acredito, eu tava pedindo para Deus, eu preciso desses R$ 100, e não sei o quê. Falei, então tá aqui, seus R$ 100. Entreguei e saí, abri o sinaleiro e eu saí. Falei, senhor, se for coisa da minha cabeça, me mostra que eu tô errada, que é só coisa da minha cabeça. Mas se for alguma coisa do senhor, me mostra, por favor. Mas me mostra que eu parei no colégio dos meus meninos, que eu peguei o meu celular, estava lá no meu Instagram, me chamou lá no particular do Instagram e falou assim, Karine, eu sou a fulana, você me atendeu há uns 5 anos atrás. Não lembro de ter atendido essa pessoa. Não lembro da pessoa, eu olhei no Instagram e olhei tudo. E eu peguei, ela falou assim, você me atendeu e você trouxe tanta clareza para um momento de dificuldade, você falou que eu precisava honrar as pessoas que eu estava devendo. E eu fiquei te devendo R$ 250. Só que por muito tempo eu não achei, eu perdi o seu número, não achei. Só agora eu encontrei o seu Instagram. Me passa seu Pix. Na hora, ela me passou R$ 250. Pergunta se eu lembro de ter atendido essa pessoa. Não lembro, não sei quem é. De verdade, não sei, não lembro de ter falado nada parecido e nem ela. Olhei as fotos, o Instagram todinho para ver se ela tinha mudado, né? Loira, morena. Não lembro dessa pessoa. E às vezes eu só preciso parar um pouquinho e confiar no processo e transbordar na vida de outras pessoas. Como é que você quer o novo se você ainda está cheia do velho? Como é que você trabalha a sua fé se nem você acredita? Quantas pessoas eu tenho atendida? Pastor, pastora, né? Pessoas que estão ali na igreja, presente, que tem ministério, que atuam, igreja católica também. Mas na hora que é para falar de fé, na hora que é para falar realmente de sonhos, de tudo, onde é que está esse Deus? Onde é que está realmente essa mulher e esse homem temente e que é realmente uma filha e um filho amado de Deus? Porque a boa sorte é só isso. É eu fazer a minha parte e entregar o impossível para o outro. O outro não, para Deus. Essa é a boa sorte. É... Aí uma coisa que me chamou a atenção também é não deixe para amanhã. Eu só preciso fazer hoje. Gente, não deixa para amanhã, não. Talvez você está aí remoendo uma raiva. Talvez você tenha pessoas aí para você perdoar. Talvez você está com saudade de alguém. Não é saudade. Uma coisa que eu aprendi aqui no encontro com o Cássio. Lembra? A Paty Jacara, você já se lembra dele. Foi um dos primeiros encontros com o Cássio. Riquíssimo. Depois vocês entram lá e olham. Não lembro qual era o nome do encontro, mas é onde tem um homem. E ele trouxe. A gente só sente saudade de quem já se foi, de quem morreu. Quem está vivo, a gente quer ver, a gente quer estar junto, a gente quer a presença da pessoa, a gente não está com saudade. Saudade a gente sente de quem já morreu. Arrependimento a gente tem por não ter feito. E quantas coisas talvez eu tenha deixado para amanhã? Talvez você só está com saudade de uma amiga. Pega o telefone e falou que eu quero te ver. Não estou com saudade. Eu só preciso fazer hoje o que precisa ser feito hoje. Amanhã talvez seja tarde demais. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que que a vida, qual é a peça que a vida vai nos entregar. Se eu estou viva, então eu vou fazer hoje.
Não é amanhã nem depois da manhã, é hoje. Que amanhã pode ser tarde demais. Então, dedique para criar o seu espaço, dedique para criar o seu amanhã com as suas escolhas e as suas decisões de hoje. Certo, gente? Não escolha o caminho mais fácil. Vai ter pedra, vai ter buraco, vai ter espinho, vai ter dor. Não duvide da sua capacidade, não menospreze os detalhes. Só vai. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer trazer alguma coisa que eu não falei? Ninguém? Quer, Jamile? Vou falar assim. Por favor. É, eu venho acompanhando o grupo, né? E sempre eu gosto muito de anotar e tenho várias percepções. Em outro momento eu vou até trazer para você aqui todas as percepções que eu anotei. E desde que começou, né, com o primeiro livro sobre lá o cavaleiro, né, na armadura, e eu me identifiquei total com aquilo, porque eu vivi aquele processo. E todo encontro que eu participo, às vezes eu não consigo participar aqui no ao vivo, mas eu assisto depois, é sempre uma confirmação de que eu estou no caminho certo. Eu sempre fico muito alegre, sabe? Porque teve momentos da minha vida que eu participei, assim, que eu buscava conhecimento e me via muito distante e perdida, sabe? E falava assim, meu Deus, eu não vou conseguir chegar nesse nível de consciência, né? Então, para mim, assim, era muito distante, era quase inalcançável. E conforme eu fui buscando, né, mergulhando, eu sou extremamente curiosa, muito falante também, embora eu fale muito pouco aqui, mas eu gosto muito de falar, é que eu estou no meio de um processo de mudança, mudança física mesmo, de cidade, de casa, e eu fico sempre muito alegre e eu sempre deixo uma mensagem ali no grupo ou lá no seu Instagram, agradecendo porque de fato tudo que eu tenho vivido aqui no grupo, todas as contribuições que você tem trazido, todas de fato têm vindo para me confirmar que eu estou no caminho certo e eu começo a olhar para trás e percebo quando eu estava naquele processo lá de que eu achava que eu não ia sair daquele lugar. E o livro, tanto o livro, né? Porque quando eu comecei no processo, era aquela armadura que eu carregava. E o interessante é que toda a dureza que existia em mim, eu via no meu marido e transferia para ele. E aquilo foi ficando tão pesado, que foi quando eu decidi. Deixa eu virar para cá para tirar assim. Foi quando eu decidi é, ir para terapia, né? E assim, a primeira sessão já fui descendo do salto, depois já fui caindo, e aí fui percebendo que toda a dureza que eu enxergava no outro, na verdade, era a dureza que estava em mim, e só estava refletindo, né? Então, assim, quando você apresentou o livro para mim que eu li, aí eu falei, caramba, olha, eu vivi esse processo, ainda estou no processo, claro, e porque ele é contínuo, né? Todos os dias melhora um pouquinho. E aí fiquei muito feliz. Eu falei, olha que bom, eu já tive essa armadura, já consegui, né, ali mergulhar no processo terapêutico e em tudo que é contribuição, né, como esse grupo, como é seu conteúdo. E fiquei e fico muito feliz de saber assim que os pequenos passos que eu tenho dado são grandes, né? Na verdade, são pequenos, mas que de fato quando eu paro para analisar e olhar, né? Quando eu li mesmo o livro, que vi lá o início e o final da história, eu falo, olha, eu já dei uma caminhada boa. Não. E aí, nesse livro, eu não consegui ler ele todo, mas, assim, a parte que eu li que me chamou muito a atenção, assim, que eu achei um ponto de vista muito interessante, foi ele falar da diferença da sorte e da boa sorte, né?
E é algo bem assim, simples, mas que é de uma grandeza muito grande, porque a boa sorte envolve ali a autorresponsabilidade, como você falou. E por muito tempo, quando eu estava ali presa na armadura, é, era algo que não existia em mim, a autorresponsabilidade, eu sempre transferia para o outro. E por um triz, eu não perdi meu casamento, não perdi meu marido por conta dessa armadura que eu enxergava nele, que na verdade estava em mim. Uhum. E aí esse segundo livro, né, da Boa Sorte, veio confirmar para mim, né, que é o quanto tem sido expansivo, né, ter consciência dessa autorresponsabilidade, porque quanto mais eu me responsabilizo, e a responsabilidade que eu falo não é no lugar de culpa, é de responsabilidade mesmo pelo que acontece. Então, assim, é saber que quanto mais eu me sinto responsável e não culpada, mais eu crio, né, ali a minha boa sorte. Então, todas as vezes que eu enfrento um desafio, que eu começo a olhar para isso e trago para mim o que é de responsabilidade minha, como eu posso me mover ali. E aí, a partir do momento que eu dou esse passo, que eu olho para mim e que me responsabilizo, é natural que eu crie minha boa sorte. Então, assim, o grupo tem contribuído muito comigo, porque além de aprender muito com a experiência de cada um de vocês ali, com as mensagens das meninas, às vezes eu respondo, às vezes não, mas eu sempre reflito ali nas mensagens que você posta todos os dias ali, nas reflexões. E para mim, assim, o que tem me prendido mesmo é justamente isso. A cada encontro é uma confirmação de que tem valido a pena, né? Que valeu a pena passar pelo aquele processo doloroso que é retirar a armadura, porque foi muitíssimo dolorido. Não me reconhecia mais, estava tão presa, né, naquela dureza, que eu não me reconhecia mais sem aquela capa, né? E aí reconstruir tudo isso tem sido um processo assim bem desafiador. Hoje, muito mais leve, sabe? Principalmente pelo fato de mergulhar de verdade. É como eu te falei, eu fico aqui quietinha, nunca participei, né? Nunca. Mas, assim, é isso mesmo que eu tenho aprendido, sabe? O grupo tem servido para mim, assim, para sair da superficialidade de fato, sabe? Eu trago a responsabilidade para mim, às vezes você fala alguma coisa assim que mexe comigo ali que dói, e aí eu começo a olhar para isso, né? Falei, poxa, tem algo aqui que doeu, então assim, eu preciso olhar para isso, e começo de fato a fazer perguntas, né? Por que que isso mexeu comigo? Qual é a emoção que está movimentando aqui? Como eu posso olhar para essa emoção? Qual é a minha responsabilidade nisso? Então, assim, tem sido muito, muito rico de verdade. Eu estava programando, na verdade, para de fato me preparar. Peraí, rapidinho. Para me preparar, né? Me arrumar direitinho e tal. Tô no meio, tô aqui arrumando as coisas ainda da mudança, mas foi agora, foi o momento que eu senti no coração, então é isso. Eu peço que Deus te abençoe e sua vida transforma muitas vidas, né? A todo mundo, a todas as mulheres que estão no grupo e abertas e receptivas, com certeza, sua história, seu conhecimento, tudo tem contribuído muito com a vida da gente. Amém. E como eu fico grata de ouvir isso. Não foi assim da noite para o dia. Eu fui fazendo a minha sorte, da Sim, maneira para contribuir. E se sim, eu posso, qualquer uma de vocês pode, porque eu com fui a certeza. pessoa mais improvável deste mundo para estar hoje com essa missão de estar aqui realmente falando para vocês. O meu passado, se fosse me condenar, me condenaria e muito. Mas a escolha que eu fiz lá em 2017, a sorte que eu fui criando, a boa sorte que foi acontecendo, eu estou colhendo agora. Agora.
E se eu posso, cada uma de vocês, Plantando novamente, colhendo e plantando novamente. cada uma pode. Cada uma de vocês é uma sementinha que vai dar frutos e frutos e frutos a partir das suas escolhas e das suas decisões. Acredito. Certo, gente? Gratidão, Jamile, por ter falado e ter confiado nesse processo. Gratidão. Imagina. Certo, pessoas? Semana que vem vou ver se eu trago uma pessoa, estou tentando, é um homem que eu conheci até lá no Renovo, de uma história assim surreal, né, de muitas perdas. Aí a gente está vendo a questão da agenda, mas se der tudo certo, ele vem semana que vem. Senão, ele ainda vem esse mês. Tá bom? Beijos. A gente vai se falando lá no grupo, tá? Tchau, tchau. Gratidão, Paty. Tchau, tchau.